Precisamos de tempo, né, Carleto? Pouquíssimo tempo aí para treinar a seleção brasileira, né? Tá, mas assim, como que foi essa estreia do Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira? Vamos trocar uma ideia, Tava zapeando o Instagram antes, né? Muita gente postando stories e tal, animados, né? Com esse primeiro jogo do italiano no comando da seleção brasileira, inclusive eu, né? Que gosto muito da seleção brasileira, apesar da fase péssima, que dura anos, né? Ainda sou admirador da amarelinha, né? E a gente coloca uma certa expectativa, uma certa esperança em cima do trabalho do Ancelotti. Mas um primeiro jogo sem muitas novidades, sem muito brilho, podemos colocar assim. Galera, seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva. Estou voltando oficialmente hoje, após 14 dias de punição do YouTube, né? Por um patrocinador que eu divulguei no passado. Então peço para vocês se inscreverem caso vocês curtam o vídeo e compartilhe com o pessoal, tá? Também vou deixar no campo comentário, fixado por meu comentário, também tá na descrição, meu canal reserva, que é o Perinão na Reserva, né? Que é o canal reserva esse aqui, caso se eu tomar mais uma punição eu vou perder o canal. Então se inscreva lá para vocês não perderem o conteúdo, tá? O vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FGTS e não sabe como, fixado por meu comentário, o link também está na descrição. Para você acionar os caras, tirar as suas dúvidas e fazer a sua cotação 24 horas, eles depositam dinheiro na sua conta. Então chame a Mais Ágil, a parceira do canal. A escalação sem muitas novidades, podemos colocar assim. O Alisson no gol, o Wanderson de um lado, o Alexandro do outro. O Alexandro na lateral esquerda, para mim já é uma evidência de que falta peças em determinadas posições, né? A gente que ficou muito tempo com o... Nossa, acho que caiu alguma coisa ali, deve ter queimado alguma coisa, tamo junto. A gente que ficou muitos anos com o Roberto Carlos na lateral esquerda e tal, então a gente ficou teoricamente mal acostumado, né, rapaziada? Depois tem o Felipe Luiz, que também conseguiu ali atender em um tempo ali legal. O próprio Alexandro, mas muito mais jovem, né? Com mais vigor, com mais aproximação à frente, etc. Hoje o Alexandro é um cara mais veterano, é um cara que ali não tem tanto aquele físico de antigamente. Então é uma posição ali que realmente, ao meu ver, é carente na seleção brasileira. O miolo de zaga é o ponto positivo na partida de hoje, né? O Alex Ribeiro fazendo a sua estreia e foi um dos melhores jogadores da partida, se não o melhor jogador da seleção brasileira no jogo. Foi muito seguro, um jogador muito rápido, né? Boa impulsão. O Marquinhos, que a galera torce o nariz, mas é o campeão, é o pilar do PSG, campeão da Champions League. Então assim, né? Não tem muito como fugir disso daí. O meio-campo marcou a volta do Casemiro, rapaziada. O Casemiro acompanha o Manchester United e, claro, foi um dos pilares do Manchester para conseguir essa vaga, esse vice-campeonato da Europa League, né? O Manchester United fez uma temporada, uma catástrofe, assim, uma vergonha a temporada do Manchester United. Mas no 80% dessa temporada o Casemiro era reserva, né? E na reta final ele conseguiu assumir a titularidade, foi importantíssimo ali para dar aquela segurança no meio-campo, impor responsabilidade no meio-campo do Manchester United, que foi justamente o que ele fez hoje, né? O capitão sem a faixa, né? Um cara de segurança, cão de guarda, já não é mais aquele Casemiro do auge do Real Madrid. Mas é um jogador que a gente precisa, um jogador com bagagem, um jogador com experiência, um jogador que impõe respeito. O adversário olha e fala, porra, ali é diferente, né? Bruno Guimarães, que é um dos melhores meio-campos da Premier League, né? Jogando pelo Newcastle. Não sei, cara. O Bruno Guimarães, a galera às vezes critica, fala assim, pô, Bruno Guimarães da seleção brasileira é uma vergonha. Cara, sim, mas ele é um dos melhores jogadores da Premier League. Acredite ou não. Ele joga muita bola no Newcastle, muita bola, só que na seleção brasileira ele não consegue jogar. Vamos aí torcer para o Carlo Ancelotti conseguir fazer algumas peças que em campeonatos ali locais jogam bem e na seleção brasileira não consegue jogar. Já vou pegar o gancho do Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo, está acertado com o Manchester United, né? Novo reforço do Manchester United, também voou pelo Wolverhampton na Premier League, jogou muita bola, e na seleção brasileira parece que a bola queima no pé dos caras, né? Para compor o meio campo, Gerson também, muito abaixo daquele Gerson do Flamengo, né?
Falando de jogadores que a gente espera mais e que joga no clube e não joga na seleção brasileira, chegamos nele, o melhor do mundo, Vinícius Júnior, né? Mais uma partida ali, pô, nota 5, né, cara? Não vou falar que ele foi tão mal assim, porque ele até conseguiu uma jogada ou outra na linha de fundo. Mas assim, muito, muito, muito abaixo. Assim, o Vini é um cara... A gente espera algo do Vinícius Júnior. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Você pode argumentar se ele é o melhor ou não, mas ele é um dos melhores. Só que assim, com a seleção brasileira, ele, cara, é mais uma partida assim muito, muito fraca do Vinícius Júnior. Muito fraca, muito abaixo do que a gente espera. Por isso que eu comentei em outro vídeo, eu não lembro se foi no vídeo contra a Argentina. Enfim, que eu comento, o Vini, ele, na minha opinião, ele nunca vai chegar perto de Ronaldo, de Romário, de Rivaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Kaká. Tô pegando só essa geração mais nova, né, dos anos 90 pra cá. Ele não vai chegar perto desses caras, porque esses caras resolviam nos clubes eles iam lá e, pô, aqui sou eu. E na seleção brasileira também, os caras não pipocavam, velho. Os caras colocavam a amarelinha e deitavam o belo. Já o Vinícius Júnior não. Ele joga no Real Madrid, só que na seleção brasileira ele não consegue, cara. Ele tem sei lá quantos jogos, acho que tem 5, 6 gols. Enfim, partidas ruins, partidas que a gente espera Vinícius Júnior. A gente não espera todo o jogo o cara brilhar, mas a gente espera pelo menos metade dos jogos ele bem. E ele não vai bem. Na seleção brasileira ele não consegue jogar. É um cara que conseguiu o seu auge jogando com o Ancelotti no Real Madrid e aí cria-se uma expectativa ainda maior. Será que agora é a vez de Vinícius Júnior finalmente jogar pela seleção brasileira? Tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. Confesso que tenho as minhas dúvidas. Boto fé e tal, mas assim, tenho as minhas dúvidas. O Estevão, cara. O Estevão é aquela coisa que a gente tem que tomar muito cuidado pela questão da idade, né? O cara tem 17 anos, tal, é uma joia a ser lapidada, tentou uma jogada ou outra. É um jogador que eu coloco muita expectativa e gostei muito da escalação do Estevão como titular, porque é um cara que pode, numa jogada ou outra, decidir o jogo, só que também foi abaixo. Também foi abaixo. Mesmo esquema do Vinícius, tentou uma jogada ou outra, mas assim, abaixo do que ele pode produzir, do que ele produz no Palmeiras. A gente também espera mais de Estevão, a gente, repito, tem que abrir o parênteses ali da idade e tal, mas assim... É cara que a gente espera alguma coisa, porque é um cara que tem pra entregar. É um cara que tem uma qualidade, é um cara diferente. Então é um cara que a gente espera. Ao contrário de Richarlison. Cara, bizarro o Richarlison. Ao meu ver, o Richarlison ele nem deveria ser convocado, tá? Ele participou até da final da Europa League e tal, mas é um cara que não vive um bom momento. Já teve momentos melhores. Enfim. Acho que o Ancelotti resolveu assim, pô, vou dar uma última chance pro cara não desenrolar. Nem cabe mais convocação, né? Ao meu ver, foi essa a análise do Ancelotti. Coloca o cara como titular, assim, um show de bizarrice a partida do Richarlison. Não conseguiu fazer a parede uma vez, não conseguiu acertar um passe. Segundo tempo, uma das raríssimas jogadas que o Vini Júnior conseguiu construir. Tocou pra trás, o Richarlison furou, cara. Ele foi chutar de esquerda, ele furou. Cara, bizarro o futebol do Richarlison. Muito dificilmente o Richarlison ser titular contra o Paraguai, cara. Depois da partida grotesca que ele fez hoje, olha, muito difícil mesmo, né? Entrou também o Andrei Santos, tal, o Martinelli entrou mal, pegou na bola, o Andrei Santos também não, enfim. Uma partida onde o Brasil não sofreu. É um ponto positivo porque o time do Equador jogando em casa tem atacantes muito velozes, muito rápido, uma rapaziada arisca, uns caras que fazem um salseiro, é um time bom, um time bem treinado. E o Brasil acaba saindo sem tomar sustos, não é só tomar gol, o Brasil não tomou sustos, só chute de fora da área, então é um ponto positivo o sistema defensivo da seleção brasileira e o ponto negativo é o poder ofensivo, que não sofreu atrás e também não criou na frente. Raras chances, deu um chute do Casemiro, teve uma outra cabeçada, se eu não me engano, também no Casemiro. Enfim, e o Equador chutando de longe. Uma partida assim... É o primeiro jogo, é pouco tempo de trabalho pro Ancelotti, tem muita coisa para passar, muita água para passar debaixo da ponte. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, mas tenho o entendimento de que é muito pouco tempo para a gente exigir algo. Então, ponto positivo, o sistema defensivo, que não sofreu contra um time que é chato e jogando fora de casa, né? E o ponto negativo são jogadores que a gente espera que entregue mais e novamente não entregou, como Vinícius Júnior, como Bruno Guimarães. O Estevão, eu vou isentar o Estevão porque eu disse, é um jogador que, pô, é moleque ainda e tal.
E ali o Richarlison não tem como exigir muita coisa do Richarlison, infelizmente. Galera, essa foi a minha análise. Gostaria que vocês comentassem aí também o que vocês acharam. Muita gente aí hypada com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E a gente aí vai ter que ter bastante paciência, porque o tempo é curto, né? E ali as peças, algumas, não conseguem jogar na seleção brasileira. Tomara que o Carleto aí consiga mudar esse cenário aí. Beleza? Galera, deixa o like, comente, tamo junto. É nóis.